A gente está hoje se despedindo de mais uma série. Cadê o Eu sou assim, né? Eu falo sempre isso. Ainda mais um livro como Provérbios, a gente podia ficar 3 anos fazendo a série e ainda não ia dar conta, né? De tanta sabedoria, de tantas boas dicas para nós. E aí, no final do sermão, eu vou dar o porquê que eu vou falar sobre esse assunto. E é interessante porque o nosso tema é o caminho dos sábios. E a minha intenção aqui é terminar essa série falando do caminho. Disso que eu estou chamando aqui de a grande jornada. Eu quero ler com vocês Provérbios 4, 18 e 19. Provérbios 4, 18 e 19. Não é esse, não. Esse não tem, obrigado. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Alguém lembra de uma música que tem isso aqui? Quem? Alguém ouviu um quem fez? E aí, Jô, cadê? Do justo é como a luz da aurora, é o nome da minha avó. Que ganhando vai brilhando mais. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais. Para contralto você perguntou muito alto, mas tudo bem. O que vai dizer, então, esse texto, de uma forma muito poética, bonita e linda, é que o caminho do justo, e quando a gente tem esse apontamento na palavra de Deus, justo, é aquele que é justificado por Deus, aquele que se encontra com o perdão e com a graça de Deus. Então, o caminho do justo é como a luz da aurora. Quem já teve a oportunidade, a minha esposa, acho que algumas vezes nesses dias de inverno, de você sair tão cedo de casa e está escuro e no meio do caminho a luz vai brilhando. Assim, os meninos que vão às vezes dormindo, né, saem de noite, chegam de manhã com o sol brilhando. Porque o caminho do justo é assim. A gente parte de momentos de muita obscuridade, de muita escuridão, de muita tristeza. A gente cada vez está se conhecendo mais aqui, e a gente tem essa oportunidade de caminhar muito tempo junto. A gente conhece muito desses caminhos difíceis. E eu estou falando não daqueles mais escabrosos, não, aqueles testemunhos que, né? Estou falando de todos eles, né? Semana de prova, né, filho? Oh, meu Deus do céu, né, meninos? Vestibular, né, Mateusão? Oh, meu Deus do céu. A gente parte de um ponto escuro. Onde que vai dar isso aqui? Mas tenham certeza que o caminho do justo, aquele que encontra a paz sob o perdão do Senhor, é como essa luz da aurora, sabe? Vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Esse é o tema central para a nossa conversa. E eu vou usar aqui uma paráfrase do Eugene Peterson, que eu sempre recorro, que eu gosto muito, que fala assim: os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. E isso já vai de encontro ao que eu gostaria de falar sobre a grande jornada. Ou seja, ele está dizendo que quanto mais vivem, mais brilham. Ou seja, cada dia que a gente tem sobre essa terra, por pior que seja, é uma oportunidade de ser abraçado por essa luz. É isso que o texto está dizendo. Quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. Quando você não se encontra com perdão, com a misericórdia, com a graça de Deus, quando você não entende o que é ser justificado por Deus, a escuridão vai tomando conta da gente. Cada vez mais. E aí então ele tropeça. E cai e nem sabe por quê, diz o texto. Mas enfim, a gente está aqui depois de 2 meses, e 2 meses voam, não é mesmo? Meu Deus do céu. Parecia ontem, Júnior, Paulinho, que a gente estava ali sentado, vamos pensar que nesse dia vai ser tal, lá. Passou. Mas a palavra de Deus permanece, amém? Amém. A gente poderia continuar, como eu disse muitas vezes aqui, mas a gente vai terminar hoje falando sobre essa grande jornada. A gente passou por aqui falando sobre a mulher. Foi no Dia das Mães, foi um momento muito gostoso. Teve a Adriana e a Mônica aqui partilhando. A gente falou sobre definir limites, a gente falou sobre o poder das palavras, sobre fazer planos, equilíbrio e contentamento. E, por fim, o Paulinho falou sobre o valor da amizade. Tudo à luz de Provérbios. Que coisa mais boa, que coisa mais abençoada. E hoje, então, a grande jornada. Por que a grande jornada? A nossa série, como eu disse, né, fala sobre caminho. E, para mim, o que é esse caminho? Eu vou falar, eu queria ouvir você. Quando eu falo assim, o que é o caminho para você? Brainstorm, não tem resposta certa. Qual a palavra que vem para você? Caminho é o quê?
Ótimo. Aí um crentão falou, nem ouvi quem foi. Mas o que mais? Que é ótimo, isso é ótimo. Vida eterna. Não, o Vinícius está brincando. Então agora manda outra. Estrada, direção, jornada. Que caminho representa para você? Processo, rodovia, trilha. O que foi, Maurício? Google Maps, as conexões que a gente faz, não é? O Waze, é verdade. O grande companheiro do homem moderno paulistano, né? Seria a nossa vida sem ele. Quando eu estava fazendo esse brainstorm lá com o Natan, ele falou assim para mim, é um negócio que tem começo e tem um fim. Interessante. E muitas vezes você está se referindo ao começo, nas suas definições, outros ao interim e outros ao final. Mas o que acontece é que caminho é isso. Ponto de partida, ponto de chegada. Todo caminho é assim. Senão é um círculo. Pode ser. Mas o caminho, quando a gente fala de caminho, estrada, a gente está falando de onde eu saio para onde eu vou. Né? Ele é percorrido e passa por um ponto de partida e um ponto de chegada, que a gente chama de destino, por exemplo. Mas existe o interim, existe o meio. Aquilo que a gente encontra entre o começo e o fim. De uma forma mais ampla. Há um ponto de partida comum a todos nós aqui. Sem dúvida nenhuma. Que veio lá da barriga da mamãe. É de lá que todo mundo saiu. Se você está aqui, é por isso. Esse é o nosso ponto de partida. O nascimento. E a palavra de Deus falou assim, ó. Haja Marquinho. Haja Rigon. Haja Simone. A gente está aqui por isso? Houve um haja. E olha que ponto de partida incrível, que todo homem precisava conhecer. É da onde a gente partiu, do haja. Exista. Maravilhoso isso. É o nascimento, nossa introdução para essa caminhada. Do mesmo jeito que existe um ponto de chegada comum a todos nós. Né? Que é quando acaba o caminho, quando é o fim da nossa história aqui. Tem crianças que vivem isso dentro do ventre da mãe, o começo e o fim. E tem alguns que vão até os 190, que nem a dona Carmen. Né? Ela está na adolescência ainda. Eu vou chamar isso aqui de, então, a grande jornada, que é comum de todos nós, ou o caminho primordial, né? Que é aquele que é original, aquele que é primário, que é primórdio de tudo. A grande jornada é o que domina, então, é o que eu vou denominar aqui com essa grande grandeza que existe, não pelo período, porque essa grande jornada pode subsistir dentro do ventre da mamãe, somente. Mas pode subsistir por muito tempo. Mas ela é grande, porque é haja, porque é de Deus. Tá bom? Então é pela grandeza, não pelo período. Uma de nossas propostas aqui nessa série é partilhar a palavra de Deus e com ela encontrarmos, então, ferramentas, utensílios para a gente viver essa grande jornada. E como sempre a gente tem aqui citado, sem sombra de dúvida, a sabedoria, a gente passou aqui por vários pastores falando, é a grande companheira, eu vou dizer que talvez seja a grande bússola desse caminho. Sabedoria. E o que é a sabedoria, senão um conhecimento experimentado, algo vivido. Sabe quando você vai procurar lá um hotel no Trivago, coisa assim? Se você tem sabedoria de lidar com a ferramenta, você vai aonde? Nas avaliações. Não é mesmo? Então, se tem muita gente que fala da limpeza, ou que tem barata, você não vai lá. Aí, quando várias pessoas, é maravilhoso, é bom e tal, se você conhece alguém, então, pronto. Não é? Então, a sabedoria é isso, é o conhecimento experimentado. E, sem dúvida, é a luz do Senhor. E como diz João, capítulo 1, que que é a própria luz, que ilumina todo homem, como diz a palavra, pleno em amor, pleno em graça, é essa luz que revela essa sabedoria para nós. Foi essa sabedoria alcançada por Salomão. Tô lascado, jovem ainda, assumo o trono de quem foi Davi, o grande rei Davi. Deus, eu não aguento esse troço. Não dá para mim. Passo. A não ser que o Senhor me dê força. Então, o que você precisa para isso, Salomão? Eu preciso de sabedoria. E assim ele o teve. Mas isso é revelado sempre, porque a palavra é clara nisso. A palavra de Deus é que Jesus é a luz.
É essa luz que invade o nosso ser e que revela essa sabedoria com qualidade. Para que a gente tenha, então, a vida em abundância que Jesus diz em João 10:10. Vida em abundância, ser abençoado nessa vida, viver essa vida com qualidade, perpassa essa jornada, essa grande jornada, por essa sabedoria, sobre essa luz. A vida em abundância não é sinônimo, isso é importante dizer. Eu sei que vocês sabem disso, mas para a gente é difícil. Porque isso tem a ver com valor, a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa vida em abundância, ser bem-sucedido na vida, não é sinônimo de conquista financeira, nem de sucesso profissional, nem de quanto que eu tenho de posse. Ser bem-sucedido ao final da jornada, aí sim, Paulinho, pode ser expresso por essa frase que eu vi essa semana, eu gostei demais. Por favor, querido. A felicidade não é ausência de conflito, mas a sabedoria em como lidar com eles. Uma pessoa feliz não é aquela que conquista o melhor de tudo, mas que pode transformar tudo em coisa melhor, em algo melhor. E tem uma paráfrase aí do Benini, que é aquele que fez... como é o nome do filme? A Vida é Bela. Pode colocar o próximo. Que diz assim: a felicidade não é a ausência de conflito, mas a harmonia dos contrastes. A gente tendo esse pressuposto, já vai trazer uma grande luz para a gente. O que é, então, essa sabedoria? O que é essa vida em abundância? O que é essa qualidade de vida, se não isso? Saber lidar com as dificuldades. Porque por mais que a gente saiba que não, problemas acontecem, né? A gente vai se deparar com eles, e dificuldades de toda sorte, de todo tamanho. Aí tem uma questão importante. Coloca aquela imagem inicial de novo, Paulinho. É a questão da escolha que a gente faz no caminho. Nessa grande jornada que é a nossa vida, nesse caminho primordial, há muitos caminhos que são apresentados para a gente, né? Que vão determinar como vai ser a nossa jornada. É isso que eu quero que a gente entenda. Lembra da matemática? Está contido? Não está contido. Existe o maior, o mega aí, que é nascimento e morte. E dentro disso está contido como você escolhe viver essa jornada. Essa escolha é baseada em muitas outras coisas, além do que a nossa escolha propriamente dita. Mas como trilhar esta jornada perpassa por escolha, por decisão. E, sem dúvida nenhuma, o grande norteador dessa escolha, que vai orientar a nossa trilha, é uma palavrinha chamada valor. Vou dizer para você, teve um curso que eu fiz exatamente sobre isso, a gente passou 4 horas falando sobre essa palavrinha, eu achei impressionante, aprendi muita coisa ali. Mas ele vai dizer, basicamente, que valor é o eixo central da vida do ser humano. Todas as suas decisões, para onde você vai, com quem você casa, até a Cláudia que escolheu vir de verde e branco hoje, eu não sei como alguém pode escolher isso, perpassa pelo eixo central dos valores da nossa vida. Valor. Valor traz consigo esses utensílios, essas ferramentas para a nossa trilha. Princípios, padrões que vão orientar o comportamento da gente, buscando distinguir o que é considerado bom e errado. Então, a ética, as leis são baseadas no valor que a gente tem dentro da gente. E esse valor vai sendo incorporado na nossa história desde quando a gente nasce. Por isso, essa riqueza dos ensinamentos da palavra de Deus, eu vou voltar aqui, relembrando algo que a gente já leu aqui no nosso estudo de Provérbios. Por isso que Salomão vai falar assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Dá para ele um valor. Muitas vezes tem gente que vai seguir por um lado e vai fazer uma escolha certa, porque esse valor foi escrito lá. A não ser que ele abra a mão, entende? Ele escolhe, então, não, isso eu não vou fazer. Aí vem aquela frase do teu pai, ou vem o chinelo do seu pai, eu não sei. Mas você decide ou não. Mas olha, o valor já está lá. Você vai ter que ser confrontado por ele, né? Então, ensina a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22:6. E esse provérbio aqui. Se deixares de ouvir a instrução, meu filho, te desviarás da palavra do conhecimento. A instrução sobre o valor, sobre aquilo que vai reger a vida da gente. Por isso, determinar
qual o valor que rege a nossa vida é fundamental. Agora, isso que eu aprendi lá foi muito interessante. Eu olho para a minha história, olho para a minha família, olho para a minha formação, para a minha escola, meus professores, meu bairro onde eu nasci, para o seminário, olho para essas coisas todas, para essa igreja que, fundamentalmente, essa igreja aqui, nossa igreja aqui, Comunidade Cristã de São Paulo. Toda a nossa história, toda a bagagem que temos juntos. Como isso faz diferença na nossa história. Mas ainda assim, não é isso que determina o nosso valor. Sabe que às vezes existem valores inconscientes que vão norteando a nossa vida? Sabe que apesar de você ter tido toda essa bagagem, podem existir valores dentro de você e de mim que, de uma forma impressionantemente forte, a sociedade impõe para nós, que vão se tornando valores inconscientes e que são eles, muitas vezes, que vão dar essa incongruência de valores nas nossas relações, dentro do nosso lar. Por exemplo, para ele, o importante é a família. Então não vai abrir mão de estar domingo, tal. Para ela, o importante é o meu bem-estar do meu núcleo. Está certo os dois não estão errados, isso é importante entender. Mas quando você sintoniza o valor, aí começa a equalizar. Agora, quando você fica brigando por conta de valores que estão dentro da gente, aí fica difícil. Muito importante, então. Nem sempre a gente tem clareza sobre o valor que é central na nossa vida. Isso vai sendo inscrito, como eu falei aqui, na nossa história, na nossa trajetória. Eles vão norteando as nossas escolhas, para onde a gente vai, para onde a gente não vai. Mas existem outros valores que precisam ser descobertos dentro de nós. Aí vem o sonda-me, Senhor. Aí vem os teus amigos, os teus irmãos na fé, que conseguem identificar. Muita gente não consegue. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nisso, nesse sondar em lugares. O que é a sonda, senão um instrumento que vai onde a mão não alcança? O Espírito Santo, a oração de Davi é essa: sonda, meu Deus, busca aqui de mim aquilo que não me faz viver no vivo e santo caminho. A sociedade de consumo, irmãos, a sociedade que a gente vive hoje, ela é assim, especialmente uma sociedade de consumo, ela tem enraizado valores dentro da gente, que vão excluindo o próximo. Vou dizer para vocês que do que é o âmago, da força do que é, na sociedade de consumo, esse bem próprio, ele tem sido avassalador na destruição de amigos, de famílias. É muito interessante isso. Eu tenho lido bastante a respeito. Eu vi um trabalho de uma universidade americana muito interessante falando de como tem sido a escassez da formação de verdadeiros amigos. Isso está se esvaindo. Porque agora o cara briga com a mulher e não tem nem para onde dormir, porque a mãe já não quer saber mais dele, nem ele da mãe, e não tem nem amigo para ir. De tão individualista que vai indo a sociedade dentro desse egocentrismo, desse hedonismo. O bem comum está dando lugar para o bem próprio assim, com uma força incrível. E esse é um valor que está sendo imposto, goela abaixo, especialmente para as novas gerações, pais. Fiquem atentos a isso. Não vamos se deixar dominar por isso, não. Porque o reino de Deus é fundado num ser que é trino, e a partilha é essencial da vida. A gente não sobrevive sem a partilha da vida. Só que eles estão sendo absolutamente contaminados, e é um valor que tem sido fundamental, infelizmente, na formação dos nossos jovens. Como que vai caminhar a humanidade? Aliás, como ela tem caminhado, né? Basta olhar para ela. Eu gosto sempre de lembrar, é uma discussão que não tem nada a ver com o tema, mas Paulo traz essa máxima que eu acho incrível, quando eles estão falando, e agora? É comida contaminada, comida que não é contaminada, que comida que a gente come, comida não come. Ele fala, o reino de Deus não é feito de comida e bebida, para com essa discussão, mas é feito de vidas. E ele é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, contrapondo o valor desse reino, injustiça, guerra e conflito e tristeza. Por isso que é bom e importante a gente lembrar do valor que a gente dá para o nosso verdadeiro rei, para o nosso verdadeiro Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Um ano antes das eleições, eu fico com a espinha aqui arrepiada. Que a gente seja uma igreja reconhecida por quem que honra o seu próprio rei e os valores do reino de Deus, acima de todo homem. Amém? Oh, Deus. Portanto, determinar uma verdadeira conversão de valores no nosso coração
é o primeiro passo para a gente viver com sabedoria essa grande jornada. Conversão de valores. Conversão de valores. A gente precisa se desintoxicar. Vou dizer, a gente precisa se desintoxicar. Eu estou falando por mim, tá? A gente precisa se desintoxicar. Isso aqui precisa ficar mais desligado. Sábado passado, no feriado, aliás, eu não vim no domingo, eu agradeço meus amigos, Júnior e Paulinho. Falei, moçada, segura a onda. Eu consegui dar uma passeada, a gente não ia viajar, e a gente foi para Ibiúna, na casa de uns amigos, e voltamos tarde. Foi um encontro maravilhoso. Falei, deixa eu descansar mais um pouquinho, fica aí, Ruba. Beleza. Foi maravilhoso. E eu esqueci o celular na hora que a gente saiu de casa. Gente, me deu uma paura. Primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem no grupo de pastores. Olha, eu estou sem o celular. Olha, gente. Perdão, desculpa. Oi? Criei um grupo no celular da Thaís para avisar os caras que eu não ia estar. Falei, agora, como vai fazer? Eu até vou falar sobre essa coisa do controle. Né? Como é que eu vou fazer a ordem do culto? Como é que... meu Deus, e agora o Jorge vai me telefonar e falar qual que é o tema, eu não vou saber responder. E fora tantas outras coisas. E o cara que vai fazer o orçamento da árvore que vai cortar em casa. E o paciente que eu operei, se ele sentir dor. Eu fiz assim um exercício, descendo a rua de casa, falei, a Thaís, você quer voltar para buscar? Eu falei, não. Eu queria muito. Eu falei, não. Sofri pra caramba até chegar lá. Sabe o que me fez esquecer o celular? A conversa, a resenha, a natureza. Caramba, gente. A gente fica enfurnado dentro de casa com esse negócio aqui, horas. Tem coisa legal? Tem, mas tem muita porcaria. E mesmo que for bom, não é melhor do que isso aqui? É melhor do que a gente estar junto? Próximo versículo, pode colocar, por favor, Paulinho? Então, essa coisa da conversão dos valores. Provérbio 3, 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Agora eu quero um amém. Oh, Jesus, misericórdia de nós. Eu preciso muito disso aqui, irmão. Confiar no Senhor. Não é eu que tenho todas as respostas. Não sou. E Ele vai endireitar. É engraçado, não sei como se usa essa palavra, cada um tem um significado. Endireitar para mim é isso aqui, né, meu pai? Não, ele vai te ajudar a isso que está tortuoso, a aprumar. Entendeu? Uma vez determinando o grande valor da nossa vida, a gente tem essa bússola que vai nos guiar. Mas certamente uma lanterna também é importante. Eu chamei a sabedoria e essa questão do valor, de bússola. Mas certamente uma lanterna vai ser indispensável, como já citei, lembrando que a luz é o próprio Cristo, mas pode colocar o próximo. Eu acho que passei esse versículo, foi? Quando a gente passou pelo estudo de Provérbios, que é esse texto maravilhoso de Filipenses. Eu vivo citando ele em casa para mim, para eu lembrar, e para os meus meninos também. Vamos ler junto? Pode ser. Se acha piegas, não precisa não, mas de boa. Mas se acha bacana, a gente lê junto. Vamos lá. Verdadeiro, digno, respeito, justo, puro, amável, boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Se a gente ficar só com esse versículo até Jesus voltar, tá bom, né? Cabeça, coração, purifica, Senhor, visita, norteia meus passos, ó palavra de Deus. Essa dica de Paulo vai nos orientar a gente não tropeçar. Próximo versículo. Há um caminho que precede direito aos homens, mas o fim deles são caminhos de morte. Há caminho que parece ser direito ao homem, mas o fim dele parece caminho de morte. Como eu falei, existe essa jornada principal, existe esse começo, meio e fim da nossa própria vida, da nossa existência, e eu estou começando a falar para você das escolhas que a gente faz, como a gente vai viver esse começo, meio e fim da grande jornada.
E esses versículos estão nos acompanhando para dizer isso. Pode colocar a primeira imagem, Paulinho. Eu vou falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Vou só citar caminhos que a gente entra na vida, entendendo que são caminhos bons, bem justificados dentro da nossa cabeça, bem arquitetados, mas podem ser caminhos de morte. Não, essa não, filho. A inicial. Obrigado, Paulinho. Caminhos que a gente pode escolher, então. Vou falar aqui um deles, que pode ser bem justificado. Caminho de um consumo desenfreado. Nem dinheiro eu tenho para isso. Mas isso pode ser um valor. O grande desejo por consumir e você não consumir te deixa triste, amargurado, frustrado. Ou aquele que tem muito e ainda quer ter mais. Continua frustrado tanto quanto aquele outro. E isso é bem justificado. Estuda, menino, para você poder comprar suas coisas. Não é isso que eu falo para você, filho? As coisas que você tem vontade de fazer. Está certo o ensinamento, mas isso não pode ser um valor. Isso não pode ser um valor. Porque a gente começa nele e não para. E pior que isso, tudo fica norteado a ele. O carro, o apartamento, a casa, a viagem, a roupa. Feliz se tem, infeliz se não tem. Feliz se tem, infeliz se não tem. Frustrado, cheguei no final da vida, não tem aquele apartamento lá no Mongaguá. Vai morrer triste, caramba, olha. Não pode ser. Esse é um caminho furado. Até porque a palavra de Deus já nos fala que tudo isso daí, o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem destrói. Outro caminho é o caminho do controle. Esse é o meu. Em nome de fazer tudo certinho, quer sentar num trono e sair ditando ordem. Faça assim, não faça assim, faça daquele outro jeito. Em nome do controle. Minha aposentadoria, como é que vai ser? Como que vai ser a saúde da minha família? Quando o Natan tiver 70 anos, como que vai ser a saúde dele? Eu estou brincando aqui, mas eu me preocupo com isso daqui a um ano. Está errado? Não está errado. Mas eu não tenho controle sobre isso. Por isso que eu vou ser um louco que vou chutar o pau? Não. Da barraca? Não. Mas é preciso entender que esse é um caminho que eu posso adentrar e não sair mais. Outro caminho é o caminho da vaidade, que passa por várias questões. Né? A gente tem hoje essa ditadura da beleza, que tem deixado um monte de moça aí, alguns moços também, né, doentes, às vezes até ceifado da morte por causa disso. Esse culto à beleza. Mas não é só isso, não. A vaidade, ela tem muitas outras nuances. Do título que eu vou receber quando eu fizer tal curso, de quando isso, aquilo, outro. Caminho do prazer. Isso não precisa nem falar muito. Tem vários tipos de prazer. Eu até falo de um deles que, assim, roubaram de mim. Hoje tudo é de pistache, né? Mas eu comia pistache há 20 anos atrás que ninguém sabia o que era. E hoje tem sucrilhos de pistache, leite sabor pistache. Vários tipos de prazer. Da comida, ao sexo, às drogas, à televisão, ao entretenimento. Caminho do prazer desenfreado. Curta, viva. Vou te falar um outro caminho para terminar, e tem vários desses. O caminho da mágoa. Eu fui maltratado por essa vida. Fui injustiçado nessa vida. Meu pai, meu irmão, meu chefe, meu amigo, minha igreja. Isso toma conta do coração de uma pessoa e vira um caminho que é um verdadeiro abismo de sofrimento, escuro. A gente não pode começar nem a trilhar esses caminhos. Eu estou indo para o final, e aí, como eu disse para vocês, o que me levou a falar, estava falando com os meninos sobre esse tema. Agora sim, Paulinho, foi a tragédia dessa moça aí. Acho que eu conheço gente que fez essa trilha que ela fez. E eu passei a semana ouvindo reportagens que eu pude apurar como mais sérias, porque tem tanta porcariada, é impressionante, né, Thaís? A gente estava vendo o pessoal em torno de views e fazer seguidores, põe umas fotos, assim, uma coisa absolutamente incrível, mas enfim. Tem muita coisa ainda para se desvendar da morte dessa moça. Acho que todos aqui sabem, né? Ouviram falar. Que é o caminho do Monte Rinjani.
Essa é uma história de uma tragédia. Essa moça é uma mochileira, como ela gostava de dizer. Tem alguns que eu conheço que são assim. Publicitária. 26 anos. Niterói. Parecia colecionar paisagens, fazer amigos por onde passava e acreditava que as coisas sempre dariam certo. Uma menina otimista. Segundo a sua irmã Mariana, ela que falava isso. Desde fevereiro, vivia o sonho de um mochilão pelo Sudeste Asiático, com passagens pelas Filipinas, Vietnã, Tailândia. Se eu não me engano, o Stênio, nosso amigo, alguns conhecem aqui, fez a lua de mel dele nesses lugares. Sempre registrando as experiências das redes sociais. Na Indonésia, decidiu encarar essa desafiadora trilha, esse caminho de 3 dias até o topo do Monte Rijane, na ilha de Lombok, acompanhado por um guia local e outros 5 turistas. Mas não deu certo. Juliana caiu de um penhasco durante a caminhada e, após 3 dias à espera de socorro, seu corpo foi localizado por uma equipe de resgate na última terça-feira, dia 24. A autópsia apontou que a publicitária de 26 anos morreu por trauma contuso após sofrer múltiplas fraturas e hemorragia interna. A família ainda busca respostas sobre o que aconteceu. Então, assim, gente, eu vou pedir que teu coração seja sensível às coisas que a gente falou, especialmente a palavra de Deus, que agora nos ministrou nesses versículos. E eu visse esse vídeo sobre esse filtro, sobre o que é caminho. Existem muitas metáforas, muitos nuances com essa grande jornada, nessa pequena jornada dessa moça. Então eu gostaria que você, com seu coração, visitado pelo Espírito Santo de Deus, visse esse vídeo e tentasse tirar, como eu tirei várias lições sobre essa questão do caminho. Acho que é legal apagar essa luz aqui. Vamos voltar? O áudio está fechado, Adriana. Vamos voltar? Volta para mim, Paulinho. A trilha do Monte Rinjani, na Indonésia, é um dos caminhos mais desafiadores do mundo. Imponente, com seus 3.726 metros de altitude, o vulcão atrai milhares de aventureiros todos os anos, mas poucos estão realmente preparados para o que vão enfrentar. Foi lá, neste cenário deslumbrante e perigoso, que a brasileira Juliana Marins sofreu um acidente fatal. O percurso começa nas vilas de Senaro ou Sembalun, cercado por mata tropical, sons de pássaros exóticos e riachos cristalinos. No início, tudo parece encantador. A trilha serpenteia pela floresta, cruzando pequenas pontes de madeira e clareiras com vista para o vale. O solo nessa parte é de terra batida, com raízes grossas, folhas molhadas e trechos de lama, mas o encanto logo dá lugar ao esforço físico. A subida se intensifica, o calor aperta e o ar vai ficando rarefeito. O solo, agora seco, é coberto por uma mistura de areia grossa, cascalho e pedras vulcânicas soltas. Cada passo exige atenção, pois o pé afunda ou escorrega com facilidade. A cada avanço, a mochila pesa mais, o cansaço aumenta e o vento mais frio começa a castigar o corpo. Ao final do primeiro dia, os aventureiros alcançam a borda da cratera, a cerca de 2.600 metros. É ali, diante de um abismo colossal, que montam suas barracas. A vista impressiona. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo vento cortante e pelas nuvens que passam rápidas. Mas é na madrugada seguinte que começa o trecho mais perigoso, a escalada final até o cume. Os caminhantes partem entre 2 e 3 da manhã, sob um céu estrelado e frio intenso. Com lanternas presas na testa, enfrentam o que muitos consideram a parte mais cruel da trilha. O caminho é estreito, com forte inclinação, ladeado por precipícios e ravinas profundas. O solo muda completamente, é feito de cinzas vulcânicas, areia fina e pedras soltas, como se caminhassem sobre um monte de grãos que se movem o tempo todo. Extremamente difícil filmar os pés. A cada passo, o pé afunda, escorrega para trás ou arrasta pedras que rolam morro abaixo. Não há cordas, corrimões ou proteção lateral. Apenas a lanterna, o bastão de apoio e a própria força de vontade. É como ver pessoas sentadas à beira da trilha, em exaustão total, chorando de cansaço ou desistindo de continuar. O ar é rarefeito e a respiração se torna ofegante.
Foi exatamente nesse ponto que Juliana caiu. No trecho de chão instável, com pouca visibilidade e vento forte, ela escorregou e despencou cerca de 300 metros por uma encosta íngreme e perigosa. Testemunhas relataram que o chão parecia se mover sob os pés. O local era inacessível por terra, um paredão de rocha solta e vegetação seca. Ela ficou isolada, sem abrigo, em um ambiente hostil e gelado. O resgate, feito com drones e cordas, só conseguiu alcançá-la 4 dias depois, mas já era tarde demais. A trilha do Rinjani não é apenas uma caminhada bonita. É uma prova de resistência física, mental e emocional. Os riscos são reais: deslizamentos, quedas, mudanças bruscas no clima e terrenos instáveis. O chão muda de textura a cada trecho. Ora barro, ora pedra, depois areia fofa, depois um tapete de cinza vulcânica. Ao chegar ao topo, os que resistem são presenteados com uma das vistas mais impressionantes do mundo: o sol nascendo por trás das montanhas, o lago lá embaixo refletindo o céu, e o sentimento de ter vencido o impossível. Pode acender para mim. Eu não sei aonde você parou nessa história, sobre os elementos que você tem aí na sua imaginação, na sua alma, no seu coração. Eu vou partilhar alguns aqui com vocês, e assim a gente vai terminar esse tempo. Eu não escrevi aqui, então eu vou começar falando sobre ele. Um detalhe importante que eu tinha falado com o Júnior, sabe? Porque eu estou tendo bastante pudor. Não quero ser nem sensacionalista, porque essa é uma história que acho que atingiu a todos nós, e falar com verdade sobre ele é importante. E nem criar juízo, se deve ou não estar nesse lugar, se o guia falhou ou não. Mas numa roda de conversa de jornalistas muito experimentados, de gente que já foi nesse lugar inúmeras vezes, eles falam de algumas coisas interessantes, como, por exemplo, você sempre precisa ter, pelo menos, dependendo do grau de periculosidade, desculpa a palavra ter enrolado aqui, você precisa de uma média de mais ou menos, para uma caminhada dessa, de 3, no máximo 4 pessoas por guia. Eles estavam com 5. Parece que, mas é um só. Mas nessas condições isso é muita coisa. Tudo indica que ele acompanhou por receio e por cuidado os outros 3 que estavam na frente. Quando ele viu que tinham para trás, já não deu mais tempo de voltar. E independente se ele fez tudo o que podia, e pode ser que ele tenha feito, esse guia, tenha feito tudo correto. A gente não pode sair julgando sem conhecer. Mas, ao mesmo tempo, isso me fez lembrar de um hino que o pai da minha mãe regia na igreja. E quando o coro ia cantar essa música, parecia que tinha uma impostação, sabe? Uma força dentro de si para cantar. Até porque ele começa no uníssono. E é muito bonito quando os coros fazem isso, né? Sopranos, contraltos, tenores e baixos numa mesma voz. Cantavam assim, em alta voz. O meu guia e protetor é sempre o Senhor. Que temerei? E sempre será da minha vida o vigor. De quem mais recearei? Nos perigos e lutas da vida, jamais perecerei. Pois o Senhor me guarda, por isso nele eu confiarei. Humildemente peço ao Senhor uma coisa, somente uma, que eu sempre habite na casa do Senhor. E a tua palavra seja a luz do meu caminho todos os dias da minha vida, desde agora e para sempre. Esse era o hino, um hino maravilhoso. Mas as notas que eu queria então partilhar, o texto fala que muitos querem fazer a caminhada, mas poucos estão preparados. Te chamou a atenção isso também? Então eu lembrei de Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus era firme nisso. Ele está falando aqui, o texto, na verdade, não é nada de predestinação, não. Nada disso. Ele está dizendo que
existe um convite para todos sermos discípulos e seguirmos Jesus. Temos Ele como guia. Mas poucos não fazem isso. Escolhem outra diretriz, outro caminho paralelo dentro dessa grande jornada. Seja o prazer, seja o hedonismo, seja o dinheiro, seja as conquistas, seja até a família, seja até a igreja. Nada pode ser suplantar o guia Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele é que pode me guiar. O meu guia e protetor é sempre o Senhor. Muitos são chamados e poucos o seguem de fato. É isso que o texto quer dizer. Outro texto que me chamou a atenção, tem vezes que a mochila pesa mais e o cansaço aumenta, diz a narradora. Tem vezes que a gente não consegue sair do lugar. Toneladas dentro dessa mochila. E são várias metáforas que podem adentrar a tua vida, de tanta sorte. Das pequenas jornadas, dos pequenos momentos, dos pequenos caminhos, até a grande jornada. O final da vida é cansativo. Literalmente a mochila pesa mais. Para mim, eu estou com 52, mas já pesa mais. Muita coisa pesa mais. Mas Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém, irmãos? Amém. Ele é a nossa força. Que bom ter a dona Carma aqui com a gente. Parece que a mochila está cada vez mais leve, né? É a sua sabedoria, né, irmã? O caminho é estreito. Vocês ouviram isso? O caminho é estreito. Então eu vou ler um texto que eu ouvia muito na minha infância. Acho que a gente está com medo de ler esse versículo às vezes. Olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos... Perdão, que eu acabei de tirar o meu negócio. E poucos há que a encontrem. Somos aqui uma reunião de pessoas que encontraram uma porta estreita e entraram nela. Que essa seja a marca dessa comunidade cristã de São Paulo. Amém? Está assim no ar, né? Que o evangelho é a grande onda da vez. Não estou aqui criticando mesmo, cada um faz a igreja do jeito que quiser. Às vezes eu acho que a gente tem até um pouquinho de inveja, mas tem umas igrejas, rapaz, tem que fazer reserva. Tem roster. Uma grande experiência, área VIP, exatamente. VIP. Parece estranho. Eu era pequenininha, na frente da minha cama tinha um quadro do caminho estreito e do caminho largo. As pessoas criticam esse quadro, porque o olho de Deus estava lá. Mas ele falou comigo. Pois é, essa simplicidade que uma criança tem de entender isso, né? Eu tinha esse quadro em casa também. Até que uma hora ele saiu da parede porque ele estava mofado. Aí foi para o quartinho lá do fundo da casa. Eu adorava ir lá ficar vendo aquele quadro, aquelas figurinhas pequenas. Era cheio de versículo, né? Eu também ficava com medo daquele caminho largo. Pois é, mas a gente não tem mais. A gente está inconsequente, a gente vai seguindo as nossas próprias intenções. A gente descobriu que isso é possível. É possível falar isso, ver aquilo, me mergulhar, me enxafurdar em tantas coisas ruins. Não é não, é ruim. É fogosa essa porta, mas ela não é boa. Quarto ponto. Ela diz assim, é extremamente difícil firmar os pés naquele caminho estreito. Extremamente difícil firmar os pés. Provérbios 4, 26 e 27. Pondera o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam direitos. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o pé do mal. E terminando.
A grande jornada tem um fim. Não sei se a gente está perto dela ou não. Ah, Rubinho, não sei. Eu falo sempre ali, ó, a casca de banana, no ângulo certo, na saída da igreja assim, te faz chegar no fim da jornada. A gente é falho, a gente é pequeno. Seu menino, né, que ficou internado. Uma amiga minha, enfermeira, estava dizendo essa semana que o filho dela o Natan chegou 43 de número de plaqueta. Ficou com 23, teve que fazer transfusão essa semana. Quase foi. 23 de número de plaqueta é nada. É fazer assim, ter uma hemorragia interna. Não sei qual é o fim da jornada. Mas aí eu vou ler aqui alguns versículos, que é exemplo, que estavam no final do caminho lá, daquele quadro, Dona Carmen. Se você quiser pesquisar no Google, coloca assim, quadro antigo, caminho estreito, caminho largo. Faça essa pesquisa. Faça essa pesquisa. Vale a pena, né, Dona Carmen? Então, assim, combatido o bom combate, como disse Paulão, querido, desculpa a intimidade, ou como diz Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, tendo corrido com perseverança a corrida que nos é proposta, vai ter a linha de chegada. E a gente vai chegar, segundo a palavra de Deus, ao fim da grande jornada. E eu vou ler aqui para vocês. Então, João diz, o apóstolo, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, vejam, eu farei nova todas as coisas. E ainda acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, diz o apóstolo Paulo. Existe um fim da jornada, existe um fim para toda essa nossa história aqui. A gente não pode esquecer disso. Apocalipse 21, de 1 a 5. E ainda em 1 Coríntios 2,9 vai dizer assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus! E por fim, esse eu vou colocar ali, a palavra de Jesus para nós. Por favor, Paulinho. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Próxima. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como então podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu, eis o nosso caminho primordial, irmãos. Vamos ler juntos? Que caminho queremos trilhar? Que voz queremos ouvir? Que direção queremos ter, senão a do Supremo Pastor? Que direção queremos ter? Qual a bússola que nos aponta o caminho? Qual a lanterna que ilumina nossos passos, irmãos? É isso que a palavra de Deus nos fala hoje. Que a nossa escolha seja sábia, irmãos. Que o nosso caminho seja dos sábios. Obrigado a todos que aqui passaram, pastor Edson, pastor Paulinho, pastor Júnior, Adriana, Mônica. Teve mais gente, não teve? O Natan. Obrigado porque é na vida de vocês, na vida da igreja, na vida dos nossos líderes, é que a gente vai tendo apontamentos, vai tendo luz, direção para o caminho. Que a palavra de Deus, queridos, seja escrita em nossos corações. Que a sabedoria seja algo a ser buscado, seja a nossa bússola. Que o amor do Senhor seja o nosso grande alvo. Para a gente se lembrar que o grande destino é um grande abraço de seja bem-vindo à casa do meu Pai.
Amém, irmãos? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a presença do Espírito Santo guarde teu caminho hoje, essa semana, esse mês, até que ele venha, no nome de Jesus.